eu faço a introdução. Faz aí. Tá. Qual câmera? É aquela lá. Vou dar uma produção. Pode falar? Fala, neófitos e neófitas. Estamos aqui para mais um episódio. Temos eu, Gabriel. Se apresenta aí, Gabriel. Opa, sou o Gabriel. Deixa o textinho aqui, ó. Ah, claro. Pode botar o óculos. Não tá chegando nada. Não, tô chegando. Chegando nem a câmera. Nem aquela luz não, tá ligado? Fala, neófitos e neófitas, sejam muito bem-vindos a mais um Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira, porque a conversa e os convidados são sempre de primeira. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado está ela, Lili. Olá! Lili Pantone. Toda vez esse negócio de Lili Pantone vai Pô, vai pegar né? Lili Pantone. Eu vou colocar embaixo o nome agora, vai ser Lili Pantone. Lili Pantone. Depois você coloca lá, André, Lili Pantone. E aí, galera, tudo bom com vocês? E aí, vocês estão curtindo esses episódios da segunda Esse temporada? tá foda, bicho, tá massa. Tá muito massa. legal, né? E sabe o melhor? Hum. A gente tá em vários streamings. A gente tá não só no YouTube, a gente tá no Spotify, no Rumble, no Amazon, no... Aí esqueceu, tá vendo? Caraca, Ó, o bem, Luiz não escreveu Spotify, aqui. Spotify. Eu falei pro Luiz escrever aquilo. Pois é, bicho, esses estagiários. Né? Aliás, não vamos falar de estagiários hoje. Não vamos falar de estagiários hoje. Esses estagiários. Mas assim, continua aí, irmão. Mas e aí, agora me fala como é que faz pra patrocinar. Rapaz, se você tem algum produto, não precisa ser ligado à engenharia, não. A gente está aqui para divulgar o seu produto. A gente está aqui para te ajudar e vocês nos ajudar a manter essa bagaça aqui e pagar o Mac do final de semana, né? Porque hoje tem Mac. E hoje nós temos novamente o patrocínio do nosso amigo Madureira Facas. Então, se você, ó, Dia das Mães chegando, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, quer fazer um kit legal com faca ou qualquer utensílio, Dá pra personalizar. dá para personalizar. Escrever É o algo nome. muito bom, de qualidade, fio de primeira, corta papel, é quase uma faca guinso. Você vai conseguir fazer um churrasco legal, ele trabalha bem. A gente vai deixar novamente aqui os contatos aqui e ainda continua valendo o voucher de 25% sobre Sim. qualquer produto dele lá. Entre em contato, o Mike Madureira vai atender vocês. Ele tem vários materiais no Instagram dele, dá dicas para quem estiver começando Sim. também. Vamos deixar o Instagram dele aqui também. Vamos né? deixar aí. Tá ok? Então, ajuda nós, ajuda ele, ajuda todo mundo. Beleza? Hoje a gente tem também a Água Pedra Azul patrocinando aqui, ó. É, não, só um minuto. Coca-Cola não me patrocina. Baixou o Cristiano Ronaldo aí. Coca-Cola não me patrocina. Pois bem, o Mac foi pago, irmã, e aí? O que nós temos? Pois é, hoje a gente tem não só um convidado, a gente tem vários convidados hoje. Hoje a mesa tá cheia de convidados pra gente falar deles. Sim, Dos neófitos. os neófitos. Os E as neófitas. Os neófitos e as neófitas têm muitas dúvidas. Paira na cabeça deles. Mas a gente uma chamou. nuvem. A gente chamou alguém especial pra Porque falar. eles falaram assim, ajuda nós. A gente, não, tem que chamar alguém que saiba mais do que a gente. Saiba ajudar, exatamente. Então a gente chamou ele, nosso convidado de hoje é o Felipe, engenheiro, consultor e perito de engenharia com mais de 12 anos de experiência, tendo atendido mais de 500 clientes periciados e possui MBA em gerenciamento de projeto pela FGV, é engenheiro ambiental e técnico em edificações. Atualmente ele é presidente da Associação de Engenheiros Ambientais do Espírito Santo, que é a APEA Espírito Santo, autor de 2 livros, a gente vai falar disso aqui, criador de conteúdo, de projeto, sou engenheiro e agora, com mais de 6 mil engenheiros participantes, e além de atuar como palestrante e mentor de engenheiros. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Lilian, aí, por estar me convidando. Ou Lili Pantone, né? É. Lili Pantone. Vai acabar isso aí. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que é muito legal poder compartilhar, poder estar num programa que leva conteúdo, que leva informação para os engenheiros e para os estudantes. E poder também tirar um pouco as dúvidas dos nossos colegas aqui que tem de carreira, tem de início, que as dúvidas surgem no começo, né? Eu falo isso, né? Porque depois você vai quebrando a cara, você vai resolvendo no problema, né? Mas no começo que as dúvidas são maiores e que a gente precisa ali tá dando um apoio, né? Um apoio que muitas vezes não recebe na faculdade e tal, mas a gente vai estar falando aí. E vocês dois são guarda-costas dele? Que você apresente? Eu sou o Gabriel, formado recentemente, recém-formado, você vai me ajudar bastante aqui, em Arquitetura e Urbanismo pela UVV. E dentre todo o título de melhor estagiário castelense da Valtec. Quem é a Valtec? Quem é a Valtec? Quem é a Valtec? É o Bruno. É o Bruno. É. E tô aí para aprender um pouco mais, também passar um pouco
das minhas experiências, né? Do que eu tô passando. Não é uma experiência boa, às vezes, né? Mas o que eu tô passando pode ajudar alguém, né? Isso aí, os percalços vão ajudando. Verdade. Cara, Claro, isso aí. claro. E você, Neófito? Eu sou o neófito culpado Por não botar o Spotify. Por não botar o YouTube. a cola aqui pra mim do que eu tenho que ler. Fala aí, Luiz. Me chamo Luiz Henrique, né? Sou estagiário da Valtec junto com ali e com o Léo. Tô cursando engenharia civil, né? Graduando pelo IFES. Então, eu acho que com o Felipe aqui a gente vai aprender bastante coisa, né, Felipe? Isso aí. As dúvidas, mano. Eu não tirar vou responder dúvida. nada, não. Eu acho que eu tô começando ainda nessa jornada de engenharia. Tem bastante coisa ainda pela frente. Então vamos que vamos, né? Você tá em qual período, Luiz? 7º. Pô, E você não sabe o se período for... que ele tá? Não, você que preenche Ah, o tá papel do certo, sou eu negócio. mesmo. Você se forma tem quanto tempo, Gabriel? Acabei de me formar. Acabou Foi o de último formar? semestre agora. Acabei de Ah, formar. Ah, tá. tá. Novíssimo. Então tão frescos. É agora, você viu, não. né? Tenho mais dúvida do que antes. Mas a dúvida, e é o título até do projeto, né? Tanto para engenheiro, para arquiteto, né? Sou engenheiro, e agora? E agora? Qual que é o problema? Porque até antes você era estudante. Quando você é estudante, eu costumo falar, quando você é estudante, você é um jeito, né? Uhum. Quando você já é engenheiro, tudo muda. O jeito que você se olha e que as pessoas te olham e te julgam. Uhum. Exatamente. Porque o verdade. julgamento, ele começa na hora que você se torna profissional, né? Quando estudante, você tem um livre-arbítrio de errar, de falar bobeira, de ser o estagiário que esquece de botar o Spotify. Mas depois não tem isso. Não, e é sempre a família, né? É Chega pra verdade. Você não sabe fazer isso, não? Você estudou Nossa, pra quê? a família é a primeira a julgar, né? O primeiro julgamento já vem dali. Mas, fala aí, eu queria saber justamente como é que surgiu esse projeto, né? Eu sou engenheiro, como é que começou e a idealização dele? Eu queria até um pouquinho antes, Mais assim, um. né? Eu conhecer um pouquinho do Felipe. Você, É mesmo? você se formou em engenharia ambiental, como é que foi sua Isso, trajetória ali, isso. o Eu- seu caminho sem emprego? Como todo Não. mundo. Aí- Eu não passei por esse momento de ficar sem emprego, mas eu tive um momento de virada ali. Vamos lá, eu vim do interior, sou de Piaçu, Muniz Freire, vim estudar em Vitória há 17 anos atrás. Na época que não tinha o WhatsApp, era celular, a gente ainda usava orelhão, ligação era muito cara, SMS você comprava pacote, era desse nível. Vim estudar, sonho em fazer engenharia ambiental, engenharia do futuro, naquele primeiro momento, que tinha tudo. Fiz um curso que era muito bacana, muito bacana. E no primeiro momento eu fui fazer um estágio em um órgão público, né? Porque você precisava de dinheiro para se manter. Então, onde tinha estágio, e órgão público era órgão que você faz só o... Aquele jeito. Daquele jeito, você carrega papel, carrega Sim. processo, ainda mais há 17 anos atrás. Tira cópia. Tira cópia, né? Não. Desse tipo de... Engenharia da Xerox. né? Engenharia Engenharia da de Xerox. Pô, todo mundo que passa por órgão público em algum momento, você tem certeza que você vai aprender 1, 2%. Mas o interessante é que você conhece pessoas, né? Isso. E nesse momento, eu fiquei um ano no TJ, né? Que foi o órgão que eu trabalhei. Aí eu pensei, pô, cara, tô fazendo engenharia ambiental, a área que é pesquisa, é saneamento, é diferente, né? É isso que eu queria, né? Aí eu juntei uma grana, falei, vou pra UFES, consegui um estágio dentro da UFES, no laboratório de saneamento na época. E assim eu comecei a me adentrar mais no ambiental. Aí fiquei um ano e pouco fazendo um projeto de pesquisa, publiquei artigo, apresentei artigo, aí eu percebi, cara, eu não quero isso pra mim, não. Da Não, mestrado, na hora a que eu carreira vi, acadêmica. na hora que você entra pra lá, você pensa, não quero isso pra mim. Eu saio de lá, começo a procurar estágio, procurar as coisas, reencontro o Lúcio, que é o meu sócio hoje, pra ele ver, tipo assim, usando as pessoas que eu tinha, porque na hora que você sai procurando estágio, meu amigo, você vai bater na porta de todo mundo. Não é só mandar ligar, você vai, não vai, pô, tem alguém pra indicar, tal. Na época, o Lúcio falou, não, Felipe, eu acho que tem uma pessoa na marca, tem alguém e tal, vou te indicar, mas você tá fazendo o quê? Eu falei, olha, eu vou sair do estágio agora, eu não vou ficar fazendo nada. Você quer me acompanhar numas perícias? E Convite tentador pra alguém Aí que tá eu começando. falei, mas o que faz? Eu não era inicialmente, não, Ah, você você me não sabia. acompanha. Não sabia nada, não sabia. Me acompanha, você anota, você vai comigo coletar a amostra. Tira você xerox. Tira xerox. Era O que aparecer. tudo. Fica digitando e tal. Aí comecei em 2010. A gente foi andando e foi crescendo. Na época ele trabalhava como autônomo, né? E é uma coisa que a gente vai falar aqui depois. Ele trabalhava como autônomo. Só que foi chegando perto de eu formar. E eu naquela ansiedade, aí eu fui ter uma conversa com ele.
bem séria, né? E a gente tem Tapa o ouvido aí, Luiz, por favor. Luiz, Rapidão. Rapidão, vai ali. Essa conversa que eu falo que é a Prepara, conversa Leandro. que geralmente, assim, eu não esperei eu formar pra ter a conversa. Eu lembro que eu acho que faltavam 6, 7 meses, eu vou ter a conversa. Eu falei, olha, eu tô pra formar, E aí? e aí? E agora? E agora? Exatamente. E agora? Aí eu falei, existe uma possibilidade da gente fazer alguma coisa, porque senão eu vou fazer concurso, vou estudar para concurso, vou voltar pro interior, sossegar o fato de dinheiro, vou procurar trabalho. Eu tinha vontade naquela época ainda de fazer um intercâmbio pra pegar fluência em inglês, que até hoje eu não tenho bosta nenhuma. Tipo, Eu também não. eu sei ler, sei fazer as coisas, não tive oportunidade. Eu sei mal falar português. Eu falo piaçuês, eu falo Piaçuês. ainda bem que eu escrevo, porque Falar é- sempre saem uns erros de português assim, que eu falo assim, eu até brinco nas palestras. Aí eu fui perguntar, Lúcio, vou formar e tal, e aí? Aí foi um dos maiores ensinamentos, que foi até o ensinamento que eu falei aqui. Eu falei, vamos abrir empresa, só que eu não quero mexer nada na parte burocrática. Eu imagino, eu no último período da faculdade, eu recebendo uma proposta de montar uma empresa onde que eu seria toda a parte de gestor. Contador, mas olha o MBA que eu aprendi na Mar. Contador, imposto, entender pagamento, local, Nossa. tudo ficou pra mim caro. E ele falou uma coisa que é a frase que eu falo para qualquer recém-formado, qualquer estudante de engenharia, arquitetura ou outra área da ciência, assim. Você, quando você está estudante, você é um. Quando você forma, você é outro. E o julgamento é pesado. Exatamente. Você tem que mudar a sua postura, seu jeito de falar, seu jeito de comportar, seu jeito de vestir, você vai se adaptando um pouco, entendeu? Seu jeito de tratar as pessoas, porque eles vão te julgar no menor. Eu falo uma coisa que eu falo assim, porque você já tá novo, não sabe de nada, é recém-formado. Se eles vão te julgar pela sua faculdade, ele fez uma faculdade ruim. É. Quando é mulher é pior ainda, Léo. Pior ainda, com certeza. As engenheiras que trabalhavam comigo, teve uma vez que, tipo assim, ela por várias vezes eles pediu crédito das meninas. Sim, a gente engenheira teve mesmo. um episódio da Camila. Sim, Ela falou, ela Camila chegava na Calegari. perícia, Camila Calegari, faz perícia, engenheira, é. top. E ela tem esse perfil parecido com o meu, assim, né? De De- cara de menina, menorzinha. Pô, os caras e tal. ignoravam, você tá acompanhando quem? Ela, não, eu sou a Ela era perita. perita. Então, existe esses julgamentos todo no inicial. Então, ele me falou muito disso. E aí, a gente começou a empresa. Foi até chegar nessa empresa. Agora, no projeto, tem um outro passo que... Ah, tá. Não, mas agora então vamos saber do projeto aí. Mas agora também não quero saber porra nenhuma. Não, Brincadeira. Fala aí, então, como é que chegou na ideia Então, do e agora? vamos lá. Quando você teve esse insight aí? Vamos entender, porque o insight é um pouco mais Aposto engraçado. que foi vendo o grande luar de Muniz Freire. Com certeza. Um dos Não, melhores o que luares que acontece? tem. Você era estagiário, você se torna engenheiro, qual que é a primeira coisa que você faz? Você arruma um estagiário pra você, porque você não Exatamente. quer mais tirar xerox. Exato. É verdade. Você não quer mais tirar xerox, você não Aí- quer mais... Não foi por isso, hein, Luiz? Você sabe. Você tá ligado. A copiadora fica do meu lado, né? Você faz o café? Tem que fazer um café. Não, isso aí foi exigência. No dia da entrevista, a gente falou, ó, tem que saber fazer Tem que café. saber. Não, lá no escritório a gente fala assim, ó, não é obrigação não, mas a gente gosta, É. tem um bônus, Tá de tá? manhã com aquele café. Quem chega primeiro, tal, é importante. Mas aí eu contratei um estagiário e comecei a perceber uma situação que hoje tá cada vez mais crítica, assim. Coisas que eu achava que era básica, tipo escrita, o conhecimento em programas e tal, já não estavam tão básicos. Então você tinha que pegar todo estagiário, aí até estagiário que entrava, você tinha que ensinar toda aquela... E essa parte de treinamento de contato com o estagiário era minha. É porque você ficou com a gestão, né? É. Eu ficava, tipo, RH ele pra acompanhava, muitas vezes acompanhava o Lúcio, acompanhava eu e tal. Então, ficava comigo. Então, eu treinei 1, 2, 3, 4, foi passando os anos, nossa empresa foi crescendo, novos engenheiros entrando, recém-formados, tudo ali, aquela parte de treinamento do conhecimento básico. Só que a empresa deslanchou. A gente foi uma das iniciais aqui do estado como empresa de perícia na época. Sim. Porque o normal era... Tô falando Ele da sabe- Autônomo, expert, né? é expert, Expert. grande empresa do mercado. O normal é o profissional ser autônomo antigamente. O Isso. engenheiro, ele era perito, tipo assim, ele era de obra, eu também faço perícia. Uhum. Eu trabalho num órgão público, eu também faço perícia. Era bem artesanal. Sim. Não existia esse mercado hoje que a gente vê de um monte de curso, um monte de gente. Não tinha. Eu brinco até, na hora que a gente fala, quem tá na internet tá ouvindo, ouve o tempo inteiro a termo assim, engenheiro diagnóstico. Ah, Eu tenho meio ranço da palavra.
Não começa. Não, você Ó, também eu ia tem. ficar quieto. Você também tem Ele é o que faz essa parte. Nossa! De Mas na falar. época era o perito. O perito Sim. que resolvia a maioria das vezes tudo, mesmo não sendo da área, porque ele trabalhava com assessores. Ele trabalha perícia, a ideia da perícia é multidisciplinar, né? Então você trabalha sempre com muita gente. Então a nossa empresa foi crescendo, foi chegando no corpo. Aí veio as crises, 2014, 2015. Essa crise veio. Foi a época que as piadas do engenheiro Uber começou a bombar. Foi. Alba, queremos você aqui. Renato Alba, chega aí. A piada do engenheiro Uber começou em 2015. Por quê? O cara e foi o auge também, se você pega os ciclos assim, foi quando mais se formou engenheiro. Sim. Eu Foi. vou botar esse ponto. Entendeu? Em 2010 foi aqueles anos que mais teve programa de mais abertura de vaga nas faculdades, Sim. mais FIES, mais ProUni, Você mais... tava entrando no técnico, né? 2015, 14, terminando o ensino médio. Tava começando o técnico. Técnico. É porque ele também é técnico Claro, em então, logística. pô, aí foi o que nessa época a crise estava bombando, 2015 ali, tipo assim, bombando. Foi só uma marolinha. Foi uns 3 anos de marolinha. Aí uma amiga minha que era professora, me conhece a vida toda, ela falou, Felipe, pô, você tá bem, você é novo. Poxa, em 2015 eu tava com 25, 26 anos. 26 anos. Você é novo. E tá com a empresa boa, tal, crescendo, aprendendo também, né? Já tinha feito meu MBA, as coisas que tinha engrandecido, tal. Podia vir dar uma palavra com os alunos aqui de engenharia. Aí eu bati no papo com ela, eu quero falar alguma coisa que os alunos que iam formar e estavam super, tipo assim, clima de velório. Sim. O clima de faculdade Sim. de A engenharia em marcha 2014, fúnebre, né? 15 era velório. O cara só olhava piada de Uber, notícia ruim, todas as obras fechando. Engenheiro que saía da faculdade ganhando 10 mil hoje não achava nada. Então aí eu falei, pô, eu quero falar alguma coisa que nunca falaram pra mim. E aí veio esse daí, pensando no nome da palestra, eu fui pesquisando, falei, pô, sou engenheiro, e agora? O que eu faço? E começou. Veio 1, 2, 3, 4, 5, 10 palestras, mentoria e um monte de coisa acontecendo. E os grupos de WhatsApp, que tem grupo, tem gente que tá ali no grupo desde 2016. O primeiro grupo é de 2016 e as pessoas não saem, porque a gente também entendeu o que é network, as coisas. E foi crescendo o projeto, crescendo. Ele se tornou uma proporção aqui no estado muito grande. A gente conseguiu até, através dele, fazer muita coisa no começo, antes de eu me envolver tanto com o CREA, dentro do CREA, consegui mostrar que os estudantes, que os engenheiros novos tinham voz, tinham as coisas. Hoje a gente tem uma abertura muito legal lá para trazer as coisas. E a gente cresceu num jeito muito surreal, assim, tipo assim, mais do que eu imaginava. E aí que veio depois as outras coisas do projeto aí, livro, mentoria, as coisas tudo. Lembrando que as palestras gratuitas, tudo sempre gratuito. Claro, às vezes a instituição pagava para viajar, para ir pro local e tal. Mas porque eu falava assim, cara, o estudante, o engenheiro recém-formado não tem dinheiro. Eu ganho meu dinheiro com outra coisa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Foi assim que começou e ficou muito maior do que eu esperava, mas eu acho que existia um time Aquele corte da crise. foi o essencial. Porque na hora que você vai falar pro cara o que ele tem que fazer, onde estão as oportunidades, que crise sempre existiu. Os ciclos estão aí, cara. Exatamente. Aí uma coisa que eu falo... Brasil ainda, né? Exatamente. Não, exatamente. Tem um corte aí que fala, eu acho que é o do Paulo Lema, que fala numa palestra, que ele vai falando assim que... Cara, inflação, problema de banco, problema de juros. Isso é Brasil, você não tá empreendendo em outro lugar, entendeu? Aqui é selva. E assim que você dava uma palavra de alegria, de estímulo para aquelas pessoas, para não desistir. E assim que começou e cresceu, cara. Aí, a primeira parte do projeto foi muito bacana, fora as palestras. Porque eu achava que as pessoas não sabiam se apresentar. Aí, ó. Não sabe mandar um currículo, isso até hoje. Sim. Eles não sabem escrever um e-mail. É. Então a primeira coisa que eu fiz foi revisar currículo gratuitamente. Eu passei mais de 800 currículos revisados. Caramba! Eu tinha um e-mail só para revisão de Você ainda currículo. tá Galera fazendo te isso, manda- não? Só pra... Hoje não. Qual o seu e-mail mesmo? Hoje não, mas o mandar um grupo anexo. é tão interessante que as pessoas queriam ajudar. Então criou-se um grupo de 5, É uma comunidade, né? 6 engenheiras que criaram um manual Boa. de Nossa. apresentação, E-book, de essas currículo, Que legal. de Portfólio, né? elas ensinavam.
exemplo 1 de apresentação, exemplo 2 de apresentação, como mandar... Cara, eles fizeram tudo, então, tipo assim, é algo que as pessoas se envolviam, né? E como tem muito tempo, já teve pessoas de vários níveis, né? E é muito legal, tipo assim, ver a quantidade de gente que eu consegui ligar com emprego, com estágio, por causa do projeto hoje. Então, tipo assim, então hoje isso é muito bacana. Tipo assim, hoje eu recebo uma demanda muito grande das empresas e das... Felipe, não tem nenhum estagiário pra me indicar? Aí, ultimamente, como É tem... o LinkedIn Você já tem um banco de dados ali no estágio tá WhatsApp? tipo assim, a pessoa me chega e fala assim, olha, se eu tivesse, eu colocava na minha empresa. Eu não sei, tá esgotado. Eu vou usar o processo seletivo do Luiz mesmo. Quando eu e minha irmã fomos abrir o escritório e falando assim, não damos conta, precisando de alguém para ajudar, não para tirar xerox. Porque assim, eu e a minha irmã, graças a Deus, por todos os locais que a gente passou, Sim. e onde eu comecei também, eu sempre tive a sorte de ter alguém que sentava para me ensinar. Isso. Nunca foi o cara assim, faz aí. Dificilmente a gente Tira, foi o tira. estagiário da Então, Xerox. eu, quando tinha os meus estagiários, eu estava em outros locais, que eu já trabalhei no governo também, eu não gostava disso. Eu pegava o cara pela mão, levava junto, faz isso, ó, escreve aí, erra. Erra, isso. não é isso? É até engraçado, porque tinha vez que eu tava fazendo alguma coisa, logo no começo, né? Aí eu falei, pô, Léo, não entendi isso daqui não. Aí o Léo parava tudo que tava fazendo, chegava lá na minha mesa, sentava, não, é assim, 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 vinha explicando. A Lia também, às vezes, um grande exemplo é quando eu errava alguma coisa no laudo, ela vinha, marcava de amarelo. Faço até hoje, E vem e explica depois os Mostrar, músicos. exatamente. Então, assim, mas eu Bem ia usar bacana. o processo seletivo. Essa questão do currículo, você falou, eu me lembrei de uns. Cara, tinha cara que queria me passar o currículo pro WhatsApp. Aí eu, tá. Pô, o cara copiou um texto. E a mensagem foi o currículo. Oh, meu Deus. Eu olhei assim, eu falei, não, o cara tá de sacanagem, né? Não é possível um negócio desse. Gente. Teve um outro que chegou bem assim. Então, né? Tem como trabalhar de home office? Eu falei, mas como é que. Não sei, cara. Depende. Fazer Vamos uma ver. parede foi É. pós-pandemia, né? Então falei, ainda não, podemos tava rolando ver, esse não negócio de home sei e office. tal. Mas, invariavelmente, você vai ter que vir aqui no escritório alguma vez pra te ensinar, não, porque eu moro em Minas. Aí eu, porra, Caramba. E mandou pra você. mandou pra mim. Eu falei, não, acho que você tá procurando um emprego no lugar errado, que nem startup não, velho. Não é assim. Vai ficar programando de Então, casa. assim, realmente essa noção Sim. de como chegar ao cara que tá querendo tomar o serviço. É o pegar básico, né? Eu penso uma coisa assim, eu jogo uma responsabilidade pro estudante, mas eu jogo uma grande responsabilidade na faculdade. Eu ia falar isso agora. serviço. Porque Não prepara, né, velho? teve até o episódio da Elane, a gente tava comentando sobre isso, e eu comentei que eu saí da faculdade crua pro mercado. Eu aprendi as matérias, né? Eu fiz arquitetura. E aí a faculdade foi ótima, ok, só que não tinha uma matéria que me ensinasse exatamente esse e agora. E agora o que eu faço? E agora como eu monto um portfólio? E na época, o que eu precisei foi, e agora como eu monto um escritório de arquitetura? Que eu me formei arquiteta, vou fazer projeto. E agora o que eu faço? Eu faço um Instagram, eu faço um Eu acho que Instagram não LinkedIn. tinha direito, né? Quando eu me formei, tava começando, né, o Mas Instagram. não era o que é hoje, E aí né? eu paguei um curso, né, que foi uma arquiteta até de São Paulo que dava, que era como abrir um escritório de arquitetura, do beabá. Porque eu sentei no computador e falei, eu não sei digitar uma proposta. As pessoas estão me perguntando, você faz projeto disso? Faço. Quanto que é? Não sei. Não sei precificar, não sei escrever o escopo, descrever o que eu vou fazer, não sei. Eu via um pouco também na faculdade a resistência, às vezes, do professor de passar essa informação. Então, tipo assim, às vezes eu tava lá, eu sou meio pra frente mesmo, eu pergunto, né? Ah, professor, quanto você cobra tal serviço? Aí ele fala assim, não, isso aí você põe... Você calcula Eu não a hora faço que você vai proposta, eu não gastar. faço, eu não posso. Não, você calcula a hora que você vai gastar. Não, tá, mas se eu como é gastar que é? 4 horas, É. quanto que é? Não, aí você vai botar um aluguel. Não, me fala quanto você cobra. Eu sou seu cliente, me fala, pelo Não amor de falou. Deus. Eu vou te contratar. Porque você sai da faculdade Cru. extremamente cru. E no meu estágio, meus chefes eram muito bons comigo. Lá eu fiz no 2 Arquitetos, Marisa Rampinelli. Eles eram muito bons e eram desse nível, tipo assim, de eu ter uma dúvida, eles pararem tudo. E, cara, eu via o meu chefe, tipo, era arquiteto com escritório próprio há 20 anos. Ele pegava, tirava uma folha de ofício e começava a desenhar pra mim. Tipo assim, melhor Explicando. que qualquer professor, sacou? Mas eu tinha um pouco de resistência, acho que uma questão ética, assim, pessoal, tipo assim, de ir numa reunião, às vezes eles convidavam, mas eu ficava meio tipo assim, pô, eles vão falar de valor, aí eu tapo o ouvido, o que eu faço, sabe? Mas assim,
É cru, totalmente cru. Agora eu não sei precificar muito bem. Eu precifico baseado, tipo, numa média de internet, ou uma média que eu gasto de gastos de casa, mas... Sei que não é o assunto direto, mas Uhum. precificação é um grande dilema de trabalho, né? Porque eu falo assim, tanto o engenheiro quanto o arquiteto, ele não é desempregado. Ele formou, ele tirou o seu crédito, tirou o carro, ele é profissional autônomo. Uhum. Ele já pode fazer um monte de coisa. Claro, ele não vai pegar para projetar um prédio gigante, mas uma casa, uma reforma, acompanhar uma pequena obra. O cara tem condição ali de estudar para fazer pequenos trabalhos, né? E a precificação é um desafio, né? A gente, até na PE, a gente tem um curso de precificação, até que eu gravei também, tá até no YouTube também, pra ensinar, mas sempre foi um grande desafio. Mas o pessoal lá, é geral, você tem um curso de precificação que ensina para Só um minutinho. Ver o curso de precificação. O curso de precificação, aí o que acontece? Mas eles querem uma tabela de honorário. É isso aqui é foda. É. Aí, o que acontece? Aí, hoje nós a gente vai ser quase que obrigado a fazer um, porque o CREA tá com um projeto de poder fazer a tal da engenharia social. Ah, isso é. Que Ah, aí tudo vai- bem, não, beleza. Aí né? vai ter que contratar. Basear. Aí vai ter que se basear. O pessoal da agronomia já entregou, o IBAP tá atualizando a deles, a PE tá. Mas nem era por conta do CREA. Aí tinha uma briga dentro da associação, que eram os engenheiros que são empreendedores, que falam assim, cara, você tem que aprender a precificar. Eu não posso te dar uma tabela, porque cada pessoa, por exemplo, é injusto comparar ela que tem um custo de escritório, um custo de vida maior, com você que está começando. Mas o cliente dela, dificilmente, talvez, um cliente que procura um arquiteto que está com mais experiência, ele não está procurando você. Claro. Então os preços são diferentes, então cada um tem sua precificação. E o seu professor, ele realmente, ele falou talvez de maneira errada, mas algo correto, que você tem que entender seu custo Claro. fixo, sua hora técnica, que a gente chama, e calcular essa hora. Só que, se a gente for dar preço só em custo fixo, custo de vida, né, custo Sim. fixo, mais hora técnica, todos os projetos, laudos, obras, seria baixíssimo. Claro. Você considera o risco, a encheção de saco, quantas vezes a pessoa vai te ligar, Quanto você entendeu? estudou, quanto você quanto se você preparou. estudou, quanto o seu trabalho é melhor do que o do outro. Sim, Todos esses fatores subjetivos que só vão vir com o tempo. Senão Exato. acaba criando uma regulamentação que engessa, né, o setor. Sim. Ingessa, E a gente tem que não, lembrar que o setor público adora uma tabela. adoro. É. E aí, se você tem uma tabela de referência para alguma coisa, isso daí numa licitação para eles, ó, Não, na mão. economiza um trabalho de fiscalização. Aí começa a virar uma coisa meio que. É. Mas esse desafio de precificação era o mesmo seu, é o mesmo Não, o seu. meu até hoje. Ah, é nosso até hoje, é. Isso, Não é até a gente tem trabalhos, cara, a gente foi dar um projeto essa semana aí que envolvia várias etapas que eu parei assim, eu fui pro Excel calcular, estimar. Pô, vou gastar tanto tempo com isso daqui, vou gastar tanto tempo com isso daqui, vou gastar tanto tempo com isso aí. Aí você bota aquela margem do cagaço, tipo assim, se der Sim, merda. Então você tem duas margens. A primeira, a margem do choro. Sim. Tem que ter show. Tem também uma margem da taxa de urgência, porque o cara fala, então, você quer pra quando? Então, era pra ontem. É. Aí você tem essa margem Tá. também. E tem a margem também. Porra, deu merda, fudeu, não sei fazer. Mas a margem do choro, isso aí é importante pra todo mundo aí, né? Não adianta, brasileiro pode ser uma proposta de R$500 por uma hora técnica, ou pode ser uma proposta de 100 mil por uma avaliação multidisciplinar de um shopping inteiro. O mesmo cara do 500 vai pedir desconto, o cara de 100 mil Sim. vai pedir desconto. Claro. Cara, Do eu acho mesmo que eu sou jeito. o único animal que não peço desconto pra nada. Eu deixo a minha mulher negociar. Eu juro pra qualquer coisa. Ali fica puto comigo. A gente, quando vai fazer um negócio junto, né, com alguém, quanto é que ele cobrou? Tanto. Pô, você não pediu desconto, não? Eu falei, não. Pede não. Eu não peço. Mas Eu esse, não negócio, peço, mas velho. esse negócio de não pedir desconto, eu também tô com isso, mas quem me trouxe isso foi minha namorada muito isso. Ela fala muito assim, fala, cara, por exemplo, assim, se o cara tá vendendo aquela coisa assim, tô vendendo 3 águas por R$7. Aí você tá com a nota de 5. Pô, faz por 5? Não, sim. Não, mas para as coisas, eu tô dando um exemplo Uhum. da água, Uhum. mas coisas dos dia a dia, que é serviço e tal. Agora, grandes coisas, você tem que pedir. Você não vai pedir desconto comprando um apartamento? Rapaz, um eu carro? sou muito retardado, na moral. É, Juro pra você. Deixa minha Ele é esposa, mesmo. vai. Ela tem mais cara de pau que eu. Mas o mercado da engenharia e da arquitetura... Se um apartamento tá caro, eu vou pra outro. Não, eu vi um outro lá, eu vou lá, no outro. Mas o mercado da engenharia e da arquitetura tem esse vício, né? Da cultura do tudo, cara né?
querer botar preço no seu serviço. E começa sempre com esse... Não tô querendo botar preço no seu trabalho, não. É bom quando chega assim, não, um laudinho, são 3 páginas só Três precisa páginas, de você 3 vai lá, tá páginas. uma pica de todo tamanho, prédio torto. Não, vocês fazem muita avaliação também, avaliação de imóveis. Aham. Aí a pessoa acha assim, não, mas o corretor faz ali. É. Aí eu falei assim, mas o corretor não atende a norma, o corretor não coloca o dele na reta que Ou se não for é pra o que você justiça. precisa, senão você tinha procurado É. corretor, Exatamente. né? Exatamente. Eu tô aqui quebrando a cara, porque tudo que foi falado aqui agora aconteceu semana passada comigo, velho. Sem citar sem, nomes. tipo Que assim, eu foi que passei um aconteceu? preço, e aí o cliente, eu passei, vamos dizer, 10x. E aí o cliente falou assim, e era 10x à vista ou 14x a prazo. Uhum. E ele passou assim, pode ser 8x quando eu entregar, e ele falou com uma tão firmeza, que eu falei assim, não, tranquilo, pode ser. Acho que Ele entrou na sua mente. Acho que ele fala assim, você me paga 5x, e eu falo, não, eu pago. Ele falou tão tranquilo. Você quase pagou pra E como trabalhar. era uma indústria, sabe? Tipo, porque tem essa questão, tipo, eu faço muito trabalho pra empresas. Entendi. Né, atendo empresas, né, geralmente. Por conta de castelo, enfim. E então, você, não é que é aquado, mas você vê muita experiência do outro lado. Então, é Você meio vê que tipo assim, empresas já que se ele tá grandes, falando né? que é 8x, eu acho que é 8x, né? Aí vem uma dica de precificação que eu acho que eles vão concordar comigo. Qualquer trabalho tem que ter uma entrada. Sim. Porque senão você vai pagar pra trabalhar um tempão pra Sim. você faturar a sua nota, pra passar por todo o financeiro e tal. Então você vai passar em 90, 100 dias aí. É. Até o CPC novo agora também, anterior, já libera a parcela de inicial. Porque senão, cara, você vai ter um problema pra você. Mas Porque eu- vai aparecer um Psicológico. trabalho. Eu sou mais assim no escritório. O Léo é mais desse jeito assim, tipo, aconteceu um problema, não sei o que lá, foi lá, já fez uma vistoria, já tirou umas fotos, às vezes já tá até escrevendo. Falou, tá, Léo, mas fechou por quanto? Não sei. Calma aí, depois a gente vê. Não deu entrada. Eu falo, não pagou a entrada, não tira a bunda da cadeira. Eu gosto de pensar no negócio. Aí eu começo a confabular. Vou fazer assim. Aí ela, pô, você já tá fazendo laudo? Não, calma aí, eu tô pensando. Não. Eu falo, não pagou, não tiro nem a bunda da cadeira. Mas a perícia, a maioria das vezes, assim, fica aí outra coisa que a internet não fala, né? A perícia você já dá preço sabendo o resultado final. Sim. Ah, sim. Sim. Isso sim. Você não pode dar. Meu amigo, claro, você vai avaliar se tá tendo um vazamento em tal lugar. Mas na sua visão, você já sabe o que Sim. você vai ter que fazer, as possibilidades que tem. Sim. Porque senão o nego só se dá mal, cara. É. Esse negócio de dar preço sem saber o que é o resultado. Não, é. Eu vou fazer uma ligaçãozinha depois que acabou o podcast. Vai retificar sua proposta lá no. Não, mas cara. Já jogou truco? Tem que ser igual truco. Cara. Mas o importante da proposta aí, pra você que tá formando agora, né? Se você tá dando proposta, quer dizer que você tá no mercado. Isso. Exato. Que as pessoas estão te reconhecendo. Sim, sim. Estão te procurando. Estão te procurando. Então talvez você não pode estar fechando. Eu falo muito assim, você tá mandando 10 propostas e não tá fechando nenhuma, quer dizer que você tá concorrendo. O problema é que você não manda proposta. Isso, exatamente. Porque você vai mandando, aí você vê colhe o feedback, colhe o follow-up, faz o follow-up pra ver o que aconteceu e tal, e vai se corrigindo. Sim. E eu vou te falar outra coisa. O cara te pediu um desconto maior, é porque a proposta que tá acima de você é maior. É bem maior. Então aí Geralmente, né? se você chegar mais próximo da sua, vai fechar. Geralmente. Geralmente. Às vezes não. Às vezes tem um cara que é maluco mesmo e... Acho que é vou essa cobrar opção. 10 mil, não, você não faz por 2, não? Não. É. Voltando Tem isso. um pouco nessa questão assim do... A gente se formou e agora aquele desespero, você disse que começou revisando o currículo das pessoas e aí você percebeu a falta dessa questão básica, né? Pelo menos eu e acredito que o Léo também, a gente na época, acredito que até na sua época de estágio, quando a gente estagiava, era muito isso. Mão na massa, tratava a gente como se já fosse o profissional, não tinha muito essa coisa como de eu te tirar falei, cópia. Eu tive sorte. Eu tive sorte também. Quem então, eu peguei, o cara me botava pra fazer tudo mesmo, não Sim. cópia. Chegar estudar, na empresa e comprava falar, livro, essa aqui é a sua botava estação livro, e prazo, tá? E tinha prazo, é pra amanhã esse 3D aqui, ou sei lá o quê. Então, era uma coisa muito assim, né? Hoje em dia, você tá percebendo, então, com essas novas demandas aí dos novos estagiários recém-formados, que eles não estão aprendendo o básico. Eles não... O que acontece? Eles vão pra faculdade, hoje eles consideram a faculdade como tem que fazer um curso superior. Sim. Eles acham que mexer no aplicativo no celular é saber mexer no computador. Sim.
isso é um grande desafio, Sim. né? Eu ajudei a tocar junto com o CREA os cursos de verão, né? Foi quase 4.000 vagas de curso de qualificação de todas as áreas da engenharia. Eu vi também, né? Cara, foi um sucesso, porque colocou curso básico ali que muita gente não fazia, não tava fazendo. Tinha muita coisa lá. Não tava Às vezes fazendo. mais E eu base passava é pra Excel, galera, né? Cara, mas o de Excel, vou te falar, o de Excel teve que abrir turma extra. Tá indo pra 4 turmas de mais de 200 pessoas participando, porque as pessoas não estão sabendo. Então, assim, aí eles vão pra faculdade, estudam, passam 10 períodos só fazendo o que a faculdade passa e não se qualifica. Uhum. Eu tenho uma teoria muito simples. O cara chega pra formada e vê uma vaga lá. Você colocou lá que você tem que ter conhecimento Excel, coloca aí AutoCAD, agora tá falando um pouquinho de BI, o pessoal tá pedindo e tal. 3, 4 cursos. Aí a pessoa pega pô, essa empresa faz um monte de exigência de curso. Aí você pensa, a pessoa fala assim, cara, você passou 10 períodos. Se em cada período você tivesse feito um curso extra online, você sair com 10 capacitação. Não, mas é porque tem muito episódio de novela do TikTok importante pra ver. Também. Aliás, um colega meu, que a gente já entrevistou, pô, a gente tá falando várias coisas. Ah. Pô, estamos chegando no 20º, então a gente tem... Ele tem uma teoria. A Itaipu vai parar de funcionar. Sim. Episódio do Péricles, né? A Itaipu vai parar de funcionar. Por quê? Porque não tem um videozinho no TikTok falando como liga. É isso. As pessoas estão só focadas nessas coisas distrativas. Estão muito nisso, né? O tempo que se perde é muito nisso. Uhum. Então, eu até na época que fui lançar agora o outro ciclo que a gente está fazendo lá de Qualifica Construção Civil, que a gente teve uma exigência para fazer tudo online por causa do interior e tal, eu ficava pensando, falei, cara, isso não vai dar certo. Quem quer ficar em casa assistindo um curso? Graças a Deus tá dando porque as pessoas estão competindo com isso. E a pessoa não sai desse básico. Ele acha que só a faculdade vai ser suficiente. Sim. Na hora que ele percebe que a faculdade não é só suficiente, que é lá na frente, a água já tá aqui nele, aí bate o desespero. Eu tenho uma frase que eu falo muito assim, eu vou trazer pra você aqui, você estuda com quantas pessoas na sua turma? São várias turmas, né? Tá, mas fatorial. Em média, uns 30. 30. Me indica 4 pessoas que estão sem estágio pra estagiar, que você confia pra fazer o serviço do seu lado. Que confia outra coisa. Eu já fiz essa pergunta 3 vezes pra ele. Aí que Eu falei pra assim, Luiz, talvez a gente vai precisar de mais alguém aqui. Pô, se você tiver alguém lá e tal, não sei o que, vamos ver. Deixa eu ver. Tem que... Não, é engraçado porque o Luiz uma vez ele falou pra gente, ele falou, nossa, meus colegas veem as coisas que eu faço, eu falo pra eles as coisas que eu faço aqui, porque o Luiz, a gente bota a mão na massa. Não, mas deixa ele fala aqui. Não, foi até legal você falar a questão da faculdade se tornar ser uma obrigação. Tipo assim, se acabar o ensino médio, eu tenho que fazer uma faculdade. E às vezes a pessoa vai pra faculdade e, tipo assim, vai levando com a barriga, né? Empurrando com a barriga. Trabalhando com o Léo e com a Lia, como eles colocam pra fazer muita coisa. Não tô reclamando da quantidade de trabalho. Só um segundo. Mas assim, você tá sempre envolvido. Lembrar que o Luiz falou que a gente bota ele pra fazer muita coisa. Você tá sempre envolvido ali, vendo várias coisas. Aí um exemplo, você chega pra fazer alguma matéria na faculdade, aí você tem aquela comparação assim. Um exemplo recente que eu tive foi um trabalho que a gente tava fazendo lá. E chegou no curso da faculdade, eu falei, caramba, é a mesma coisa, e você começa a comparar assim. Dos ensaios, né? Isso é isso, é. E da estabilidade. Inclusive com o Fábio, né? Foi. Com o Fábio. E você vê aquela, assim, uma coisa linkando a outra, né? A faculdade. Então eu acredito que eu tive sorte nessa parte, por ter os dois, né? Ali me ensinando, me incentivando, fazendo eu colocar a mão na massa. E eu reparar. Puxando o saco. Não. Bom, eu agradeci em off já. Não é puxando o saco, não. Mas aí eu falo, poxa, aí quando eu chego na faculdade, você vai com outra visão. Você não tem aquela visão assim, é mais uma matéria. As coisas vão encaixando, né? É difícil de enxergar, tipo, às vezes 5 anos de faculdade, você enxergar tudo que você tá absorvendo lá como forma prática. Isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar. É difícil enxergar isso, ter essa visão lá dentro. Aí com o estágio eu consegui enxergar. Pô, e é massa, quando você enxerga, você fala assim, caraca, eu uso isso lá no trabalho. Tem como aplicar isso no trabalho e usar isso. E agora vem a questão do conhecimento básico. O conhecimento básico não é só software, só negócio. O estágio é um conhecimento básico, o cara tem que ter, tem que ser visita técnica, a pessoa tem que fazer. Ir em eventos, conversar com as pessoas, ouvir quem está mais à frente. A engenharia e a arquitetura tem uma gama de oportunidades. A Lilian mesmo, quando eu formei, eu tenho que abrir um escritório de arquitetura. Ela não pensava nas dezenas de possibilidades que ela tinha, entendeu? Então, isso tudo é o básico que a pessoa tem que ter. Mas aí a gente entra naquele ponto que a gente começou a conversar sobre a responsabilidade de cada um.
você tem a responsabilidade da faculdade, que seria um mundo real, um mundo lindo, maravilhoso. A faculdade cuida de você, cuida do seu estágio, cuida disso, sem ser perfeita. Mas isso é Brasil, cada um tem que se cuidar do seu, cada um vai correr atrás do seu. Você vai ter gente dentro da mesma turma que vai ter um sucesso estrondoso e gente que vai, tipo assim, nem recebeu o diploma e já tá fazendo outra coisa, entendeu? Então, vai partir muito da pessoa, entendeu? Vai partir a necessidade da pessoa querer fazer as coisas, entendeu? E fazer a mais. Sim. Eu falo muito disso, tipo assim, hoje a gente tá... Você vai entender isso. Muitas vezes você não quer, como estudante ainda, ultrapassar seus limites. Você quer, não quer um estágio que te ocupa muito. Sim, tô acomodado aqui. Tô acomodado, não quero um estágio que te puxa muito, não quer fazer coisa no final de semana, não quer abrir mão. Já tem um monte de prova pra fazer. Já tem um monte de prova e tal. E você começa a perceber que todo mundo que atinge um sucesso, mesmo trabalhando, sendo empregado, chegando a cargos de gerência, ou trabalhando em órgãos públicos, como concursado, né? Os concursos bons, ou empreendendo, todo mundo tem a mesma trajetória. É o esforço além do normal. Eu falo assim, a gente pode fazer sucesso em várias áreas. Não é só empreendendo, não é só trabalhando por ser virando gerente de uma grande empresa, não é passando num concurso, é tantas oportunidades. Mas todo mundo que chegou no sucesso, ele tem a mesma trajetória e esforço. Desconsiderando a parte politicagem que existe no Brasil, que isso não é o que eu chamo de sucesso particular, né? Às vezes. Aí depende um pouco, né, da pessoa, né, de correr atrás. Mas essa questão é legal, porque quando eu me formei, e aí eu passei por vários estágios, mas eu já tinha feito o técnico. E o técnico que me deu essa visão, porque o estudo do técnico, né, ele é mais voltado para o mercado de trabalho. Então você tá lá na escola. Na época, o meu técnico, acho que foi 2 anos, né? 2 anos de edificações. Mas era tudo voltado para você vai trabalhar com isso. Então, olha só, você tem que fazer isso. Então, os laboratórios todas as matérias eram voltadas ali para literalmente pegar a mão na massa. Então, quando eu saí do técnico e fui para a faculdade, você já vai com essa visão de o que eu quero trabalhar, o que eu quero fazer. Pode acontecer igual a mim. Eu achei que eu queria ter um escritório de arquitetura, que eu ia ficar igual o Gabriel fazendo projeto. Na verdade, foi uma vertente completamente diferente. Mas... Nem influenciei. Mas você vai com uma visão diferente, né? Então tem essa diferença também até do técnico pra faculdade, né? O Luiz, ele fez técnico, né? Você fez técnico em quê? Técnico integrado foi em ferrovias. Ferrovias. Então isso foi um ponto até positivo na hora da gente fazer a entrevista. Nós recebemos muita gente, né, Lia? Sim. Pô, a gente tinha, assim... Na época que a gente abriu a vaga, a gente até ficou triste porque tinha muita gente recém-formada. Sim. Ou até há mais de 2 anos sem emprego. Pedindo pra ser estagiário Sim. de graça. Pedindo. De graça. Isso doeu o coração. Doía o assim. coração, mas eu tentava fazer o contrário. Eu falei, olha, calma. Tenta pegar algum tipo de serviço, eu te ajudo a fazer. Não vou cobrar nada. Vem aqui e a gente faz junto. E assim, você falou que ele é o LinkedIn ambulante. Cara, eu até hoje ajudo todo mundo. O cara tá precisando... Meu WhatsApp é assim, Léo, você conhece algum engenheiro que tá precisando disso, não sei o que e tal. Porque a gente gosta de fazer isso. Porque foi assim com a gente também. Rede de contato, que depois você vai acabar falando isso. Mas o dele, o que chamou a atenção? Pô, ele contou a história dele lá, né? Eu estudo tal, e trabalhava com logística na DHL e fui promovido para não sei o que e tal. E tô indo pra lá, e tô indo pra cá, e a gente começou a falar, caralho, bicho, esse cara é correria, velho. É o correria. Foi o apelido que a gente deu até na época. Até antes, depois de contratar ele, o nome dele tava lá, Luiz Correria. Porque assim, ele demonstrou que ele tava correndo, tava com apetite. Tinha gente com, vamos dizer assim, currículos muito mais bem desenhados. O dele foi muito prático, inciso. Isso foi muito bom. Não sei se por conta da experiência dele ter procurado emprego no técnico, né? Então ele já tinha uma... foi mais... Tinha um cara que trouxe um negócio quase 3D. Faz uma... hoje em dia tem agora uns currículos com umas formatação. Assim, aparece a pessoa, você tá procurando um estagiário? Eu sou a solução. A pessoa tira o celular, tem um holograma assim, ó, se apresentando. Tá aqui embaixo, clica aqui. Você resolve o pentagrama lá do Leonardo da Vinci, aparece um... então uns negócios meio malucos, Mas né? uma coisa importante aí que as pessoas desvalorizam, mas o mercado valoriza, pro profissional ainda, é o técnico antes. Isso daí... É muito claro, tipo assim, você vai tanto para emprego quanto para estágio.
A pessoa já fez técnica, ele já passou por uma peneira antes. Sim. Então, Sim. até na faculdade acaba se destacando. Então, isso ele já trouxe da parte do técnico. Uhum. Essa situação de outras correrias, sim, ele trouxe lá do escritório. A engenheira que entrou agora com a gente, ela tava 4 anos de formada. Ela nunca tinha atuado na área. Nossa. Mas nunca deixou de estudar. Uhum. Trabalhava como analista financeiro e procurando emprego, tipo assim, a menina super, tipo assim, seus 28 anos, super tranquila, super negócio. Cara, tá voando, tem 2 meses lá, porque já entrou trabalhando, entrou fazendo as coisas. Só faltava alguém que olhasse pra ela e desse a primeira oportunidade. E vocês fazem isso, lá no nosso escritório a gente faz isso, porque a gente tem a teoria que é mais fácil treinar. Uhum. Então eu calculo assim, por exemplo, a gente está crescendo a quantidade de obra de auditoria que a gente está acompanhando para a empresa, para a consultora. Aí a gente já aumentou a equipe pensando no final do ano que tem 3 para entrar. Que eu falo assim, essa pessoa aqui vai estar formada, vai estar preparada até lá para assumir. Então você começa a ter esse treinamento, porque hoje, na hora que me procura, eu falo isso pro pessoal, pega alguém que tá recém-formado e treina. Não vai ter profissional pronto. Profissional pronto, Não existe. o que aconteceu com esse profissional pronto hoje? Ele desistiu da engenharia. Nós temos um profissional velho, Brincadeira. a galera dos 30 e poucos que pegaram casca da crise e conseguiu vencer. E o profissional sem experiência. Essa galera de 30 e poucos, ele não pega cargo inicial de trainee, de analista, que é o cargo base, né? Porque uma coisa que você vai observar, e vocês que fizeram técnico, Felipe, por que tem muito engenheiro trabalhando como analista, Pessoal, esse cargo de analista que surgiu aí para ganhar hoje 4.500 aí inicial da carreira, era o técnico em edificações antigamente. Só que como teve muito engenheiro formado E pouco técnico. e pouco técnico, esse técnico surgiu. Porque numa obra, você ia numa obra, tinha um engenheiro e um técnico. Hoje tem um engenheiro velho e um engenheiro novo. Aí entra em outros casos, que tem que pagar o piso e tal, essas coisas, tudo, que aí entra um outro tipo de discussão, mas o técnico ele servia para atender isso. E se você não dá oportunidade para esse engenheiro novo, você não vai ter profissional formado. Sim. E o mercado, ele tá entendendo isso. Por quê? Nós tivemos esse crescimento agora. Vai ter outro ciclo de crescimento grande. Exatamente, a gente tá esperando aí com esse lançamento do... A gente... Expectativa, né? Independente de política, né? Eu falo muito isso, né? Eu falo tendências de governo, né? Pô, a tendência é lançar o Minha Casa Minha Vida aí. Aqui na Grande Vitória a gente vive um mercado de alto padrão. E tá loteamentos e tá com nada de baixo padrão quase. Nada. Então, porque estão esperando o Minha Casa Minha Vida e tem questão de infraestrutura. Então a gente vai ter um ciclo de crescimento grande e não vai ter mão de obra. Sim. Vai começar a vir o pessoal de fora igual Exato. da outra vez. Tinha espanhóis, portugueses Na trabalhando outra crise, aqui. né? Antes da outra crise, quando deu o primeiro boom, era tanto prédio que primeiro, eu tava no meio Que do ano, curso, mais acho ou que menos? Você eu lembra? entrei em 2003, 2005, 2005, 2006, 2007. Tinha engenheiro responsável por 5, 6 obras. O cara era um dia em cada obra. E tudo obra gigante. E as empresas vindo de fora e não tinha gente para absorver, eles traziam gente de fora. E tendo crise na Europa, começou a vir espanhol e português para cá. Ou tendo crise na América do Sul, começou a vir os engenheiros de lá para cá também. Então, assim, se não preparar essa galera, vai acontecer a mesma coisa. O Léo deve ter pego mais isso do que eu e você até. A quantidade de empresas de São Paulo que veio atuar no Espírito Santo. Várias. Primeiro que elas tinham grana e o preço do terreno aqui era mais barato, né? Estado Suá era abacaxi de feira. Eles compraram os grandes terrenos, foram fazer os grandes Foram pra cima. empreendimentos. E não tinha gente. Aí eles Traziam de fora. traziam de fora. Entendi. Tanto é que tem engenheiros que estão aqui hoje que vieram para as empresas e ficaram. Porque Vitória é foda. Quem vem pra Vitória se apaixona. Não, mas isso tem muito a ver com essa questão, até com aquela frase, né? Eu não tenho emprego porque eu não tenho experiência, ou eu não tenho experiência porque eu não tenho emprego, né? É o ovo ou a galinha, quem que vem primeiro? É as oportunidades, né? É o paradoxo e eu tenho uma solução. Você tem? Tenho Meu o Deus. microfone aqui. Peguem os caderninhos. Grava. Isso daí era a pergunta que eu mais ouvia. A pessoa sair da palestra e tal, e no final da palestra eu começava a falar. Primeira coisa, você tem que mudar a sua ideia de experiência. Primeira coisa, eu sempre orientei as pessoas no currículo, não escrever experiência profissional, bota experiência.
Durante sua faculdade, você pode desenvolver vários trabalhos que pode se tornar experiência. Tem trabalhos muito bons. E eu, como eu tenho muito amigo professor nessa fase, os professores, eles estimulam, ele fala. Alguém quer transformar esse trabalho num artigo, quer fazer um projeto de pesquisa, quer ir pro laboratório, porque as faculdades querem isso, quer marketing para ela. As federais têm ainda bolsa, tem um monte de coisa. Então, tem essa parte de experiência de pesquisa que pode render vários trabalhos, porque a pesquisa, a pessoa acha, vou pesquisar o material do copo. Não, talvez é a aplicação. Você vai pegar uma pesquisa que a Vale está patrocinando, uma outra consultora está patrocinando, que você vai crescer ali e vai desenvolver uma área. Acompanhar outros profissionais é experiência, então você ter essa abordagem, você vai ter experiência. A parte dos estágios conta como experiência, tem que deixar isso muito claro para as pessoas. Se você fez um estágio que te agregou, supondo que ele receba uma proposta para sair daqui de você, então Deus me livre, Luiz, faz noite. Que isso, cara, é essa. Um monte de coisa pra entregar. Tararã. eu perdi 3 engenheiros ano passado. Meu baque, Deus. Sequência, indo para outros estados. Ele vai contar o estágio como experiência. Sim, com certeza. Aí vem o terceiro trabalho. Eu falo assim, pessoal, tá formado, que já aí você perdeu o estágio. Formado, o que você vai fazer, cara? Tem uma grande leva de instituições que precisa de trabalho técnico voluntário. Felipe, mas eu vou trabalhar de graça? Vai. Sim. Ah, Felipe, mas eu não conheço ninguém, meu amigo. Vou te falar uma coisa. Duvido que uma igreja do seu bairro não tá reformando e você não pode participar da comissão de obras da igreja. Duvido que o seu condomínio não tem um problema que você pode acompanhar a obra do seu condomínio. Duvido que talvez algum parente seu tá precisando reformar um apartamento e você não pode ir lá aprender a fazer o lá. Então, tipo assim, tem várias coisas que vão se tornar experiência e a pessoa vai colocando no portfólio dela, criando conteúdo pra... E criando casca. Criando casca. Errando, aprendendo, Então, batendo cabeça. se você não muda, se você acha que experiência é só alguém que coloca assim, primeiro emprego, oportunidade, que as pessoas acham que tem que piscar ainda. Piscar. Vaga, primeiro emprego, oportunidade, 10 mil reais por mês, venha trabalhar comigo. Em home office. Em home office. E mandando mensagem na internet. Não, é isso. Então, as pessoas não entendem isso como experiência. E a maioria das coisas vai por isso. Eu lembro do estagiário nosso que virou engenheiro e hoje ele tá na... Qual que é? Tá na Eco 101 hoje. Ele passou como trainee lá e ficou lá. Depois saiu de engenheiro e foi pra Eco 101. Hoje já é engenheiro na Eco 101. Na época que a gente recebeu o currículo deles, ele tinha feito projeto de pesquisa, aí ele me coloca no currículo dele a nota da redação do Enem dele. Olha só, 995, lembro desse número até hoje. Aí eu falei assim, cara, esse cara deve saber escrever muito bem. Vem pra cá. E o Christian era um fenômeno. Menina, fenômeno. Aí depois, a gente conversou, pô, Christian, depois a gente falando que isso tinha chamado atenção. Ah, é porque eu fiquei com vergonha de botar que eu tinha tirado 1000 na Ele escrevia super bem. São coisas. Uma vida. Mas são coisas. Eu tirei assim. 995, eu tirei 1000 de verdade. Mas é porque eu não queria. Não, ele tinha feito porque tinha feito 2 Enéis. Mas a questão toda é de assim, ele conseguiu transmitir a experiência dele de outra forma, entendeu? Então, se a pessoa acha que experiência é só o emprego, então dificilmente ele vai sair, entendeu? É verdade. Isso é bom. E tem essa questão que você falou também. Eu, por exemplo, eu já falei outras vezes aqui, eu estagiei de graça em obra no Vale Encantado. Pra saber o que era. Porque eu tava no 5º período, eu tava naquele alvoroço. Eu quero saber. E fui lá. De orelha. Então, assim, isso conta também. Você buscar a experiência com coisas gratuitas. E não se engane, se você for tentar ser período judicial, os primeiros vão vir gratuito também, tá, irmão? Só fica ligado nisso. Mas, não, você pode ganhar 10 mil por laudo da internet. Você tirando meu curso. Faça o meu curso que você vai ganhar 10 mil reais por laudo. Esses espumeiros de... Depois de quantos AJGs isso aí? Deixa essas porra aí fazer lá edital. Você tem que saber ler o edital. Você não sabe ler o edital. Faça o meu curso para saber fazer avaliação imobiliária para as agências bancárias. Mas eu ia falar assim, essa questão aí que você está falando é porque também junta network. Né? Então, assim, as pessoas que você vai... Eu e ali a gente fala, mais da metade dos nossos clientes, sejam eles fixos ou variáveis, vem do network que a gente tem, com amigos, com pós que a gente fez, curso que a gente fez, simpósio que foi,
Agora isso Conversa. daqui, essa conversa, a gente vai estreitando. Palestra, evento. Palestra, vai no a gente evento vai- do CREA. Quantas pessoas você conhece Meus engenheiros? 100% dos meus clientes são... Agora você sabe onde que esse pessoal aqui mais perde de network na vida? Faculdade, família. Faculdade, eu te falo, é o network mais puro que o engenheiro pode fazer e é o network que ele mais perde. Vamos lá. Primeiro, o cara que é enrolado, que copia, que faz as coisas, ele não tem confiança no colega para indicar ele para alguma coisa. O cara que não leva a sério o professor, quantos professores mandam mensagem procurando, indicando estágio, indicando emprego? Tem dois engenheiros e um estagiário que vieram de indicação de professores. Eles escolheram os alunos e mandando, Felipe, ok, ele é bom, não tem experiência. Isso. Confia. Eu, quando eu vou procurar alguém para indicar para alguém, a primeira coisa que eu vou nos meus professores. É. Você conhece tal pessoa? Assim, ele tem. Vai lá e... Aí agora vem, quais são os networks que eu falo? Aí outro que você queima muito fácil, família. As pessoas têm um problema muito grande de falar que tá fazendo engenharia para família. Fala que tá fazendo tudo, que tá churrasco, que tá em festa, que tá em boteco, mas não fala o que tá fazendo na faculdade, no almoço. Então, eu conheço gente que forma e a família, pai, mãe, quando eu falo não só pai, mãe, tio, primo, Parente. Não parente, sabe. não sabe que ele tá. E nem sabe que ele tá procurando uma vaga, porque fica com vergonha de falar. Porque o primeiro julgamento, igual vocês falaram, vem da família. Sim. Entendeu? Então, a Como família... assim você não arrumou emprego ainda? Fez a faculdade pra Mas é quê? engraçado, né? Os primeiros projetos até vêm até da família, né? Comigo também foi assim. sim. Família Os seus procurando. também, né? É porque é o arquiteto... Banheiro da mamãe, todo dia. Agradece todo dia. Todo dia tem um É coisa pra porque mudar. o arquiteto ele tem isso de mostrar em desenho. né? O engenheiro é mais difícil para isso. O Sim. arquiteto ele pode mostrar. Engenheiro é aquela tela do AutoCAD preta com cordinha. Mas não é pra você sair fazendo a RT pros outros, não. Não é isso que ele tá eu- falando, não. Porque sempre tem um parede e fala, pô, o CREA veio aqui e me multou, tem como você Nossa, fazer a RT? sempre Não é tem. isso, pelo amor de Deus, é trabalhar. Não, e tipo assim, esses networks aí que você vai falando, você vai crescendo, né? E as pessoas sem esse relacionamento, sem essa amizade, sem você passar sua postura profissional durante a faculdade, durante a sua vida profissional e perante a família também, eu falo, cara, não custa nada, você tá trabalhando, tira uma merda de uma foto no Instagram e posta. Sabe por quê? Tá estudando na semana de prova, mesmo que não tá estudando nada, tira uma foto. Nossa, minha namorada vai ouvir isso e encher o saco. A pessoa que tá vendo vai pensar assim, caramba, ele é estudioso, ele trabalha. Mesmo que fica no subconsciente dela. E a gente tem dificuldade de falar de trabalho, de expor. Se promover, né? É se promover, cara. Eu falo muito assim, cara, não é que seu Instagram tem que viver só de trabalho. Cara, meu Instagram fala de trabalho, de perícia, de palestra, de CREA, mas daqui a pouco aparece minha cachorra branca toda peluda lá. Então, é meu Instagram, mas eu não deixo de mostrar para as pessoas que eu estou trabalhando o tempo todo. Sim. Todos os dias, entendeu? Eu não falo, tem algum ponto que a gente atenda, mas, claro, depois que você tá sobrecarregado, que é a maioria dos empreendedores. Tô não. Apareci no escritório essa semana? Não. Não, aí. Hoje. cara, Hoje. Ontem. Ontem. deu uma- Ontem eu dei oi. Algumas horinhas. Dei oi. não, porque você tá atendendo com aquela, Você tá falando de mim, você. Não, eu estive aquela semana sobrecarga toda, você esquece um pouco de falar. Você esquece de Sim. fazer. A gente foi. Semana a gente teve 2 reuniões com 2 clientes ali, que a gente fechou. Um já fechou, outro tá quase fechando. Clientes grandes. Aí eu e o Lúcio tava falando assim, cara, a gente tem que dar mais atenção. É clientes recorrentes, que se você dá atenção, você fecha mais serviços, você cria novas possibilidades. Sim. Mas porque você tá tão saturado que você não faz propaganda às vezes. Só que o engenheiro novo e o que tá formando o arquiteto novo, Sim. ele tem tempo. Então por que Consegue ele se vai promover. perder essa oportunidade de se promover, cara? Que suco na E, cara. e hoje em dia as redes. Tem tempo, vai falar que não tem tempo, você tem tempo. Não, mas é. É aquele meme, Sua verdades namorada tá difíceis de anotando as dicas Não, aí. cara. Mas as redes sociais Mas é é verdade, uma grande verdade. porta hoje em dia, né? É uma Pro porta. arquiteto, essa questão do portfólio mostrar nas redes sociais, porque, igual você falou, visualmente é mais fácil. Pra gente, eu vou dizer a gente, me incluir nessa por conta, né, Sim. do trabalho que a gente faz. E é uma coisa que eu conversava muito com o Léo, eu falava, cara, nem os nossos amigos sabem o que a gente faz. O objetivo Porque- de fazer o podcast foi por causa disso. Tipo, não só o podcast, Mas é mas a outras gente coisas, começar a frequentar mais também eventos de empresários, de network, pra gente conseguir saber falar o que a gente fazia. Porque a gente também não sabia falar
né? Comunicação, né? Não, Exatamente. Então, assim, isso é um aprendizado eterno até, não é só do A recém-formado. Letícia, minha namorada. Beijo, Letícia. Ela fala, amor, eu não sei te apresentar até hoje. O que você faz? O que você faz? O que você faz? É porque faz tanta coisa que... A gente foi, tipo assim, e outra, vamos trazer um pouco do que nossas áreas em comuns, né, que é perícia. Uhum. Perícia, uma vez a gente tava até discutindo isso, sobre colocar placa em obra, né, que tem gente que coloca. Eu e o Lúcio, a gente já, é uma concordância nossa, junto com advogados, com as outras coisas, que a gente vai colocar de auditoria de qualidade, porque é uma coisa legal. Mas perícia se remete a algo muito ruim. Sim. Você vai falar que seu prédio, seu imóvel está passando por uma perícia, mesmo que é para ajudar na manutenção, mesmo que é para favorecer, mesmo para as coisas, é crítico. Então eu vejo as pessoas novas entrando aí botando placa. Eu não A vou gente nem não falar a coloca também, frase. Algumas frases ali eu faço, cara, você tá marcando o prédio vai negociar, a pessoa vai ficar lembrando depois. Parece então, negócio de propaganda de que cuida de velório, esqueci, funerária, né? exatamente. Faz uma associação, né, amor? Funerária Espera Feliz. Aguardamos você aqui. Pô, Mas você vai querer. esse tipo de propaganda pra gente, então é mais complicado. O mercado, depois que você tá um tempo, o tipo de propaganda é network, é aparecer, Sim. é evento, é distribuir conteúdo, ou seja, Isso. palestras, essas coisas. Se tornar a sua referência no mercado. Trazer autoridade. a autoridade. Exatamente. Mas quando você tá novo, você não vai conseguir chegar e apresentar a sua autoridade. Uhum. Aí, meu amigo, é marketing, é falar, é expor, Eu- é estar conversando com as pessoas. Eu lembrei de um exemplo, não sei se foi um arquiteto, não sei nem se foi daqui do Brasil ou de fora, tinha acabado de se formar e não tinha perspectiva de emprego. O que ele começou a fazer? Começou a fazer os projetos no BIM, 3D, da cabeça dele. E colocar no perfil dele como se Como se fosse fosse cliente. real. cliente. Ah, Não, muita ele não gente falava faz que era isso. cliente, ele não falava que era cliente. Mas Só ele falava, olha, colocava desenvolvi isso foto daqui, lá. colocava e, Não, muita gente e os faz. projetos foram ficando. E cada projeto complexo, em Tá com prédio. tempo. Aí ele foi fazendo, foi colocando. Vai de treinar repente o 3D. chegaram e falou: gostaria de saber se você vai fazer, consegue fazer tal coisa. Só que os projetos dele eram grandes, mano. Tipo assim, fez um estádio, fez um. Pô, o cara, sei lá, tava com muito tempo, né? Porque fazer um estádio, fez um estádio, fez um prédio. Então, assim, ele já mirou no alto. Ele já foi bem assim, meu irmão. Foda-se, vou botar um negócio aqui top. Pô, E foi ganhando. Foi ganhando. Aí. Nem trabalha mais pra ninguém, trabalha pra ele mesmo. Não, muita gente Amanhã o seu Instagram vai estar inaugurando, eu não tem acho, nem hein? foto, cara. Nem a foto. Não tem. Você não tem uma foto legal, não? Não, vai ter que fazer o Instagram é aquele profissional. negocinho branco, assim. Não. Lamentável. Tem que ter o arquiteto hoje e rios, cara. Arquiteto é rios. É mostrar a transformação de ambientes. as Antes e coisas. depois, né? Aquele Depois. time-lapse, como é que é o time? É time-lapse. Tem vários efeitos, né? Que De vai- que vídeo, vai que vai acelerando. acelerando O a arquiteto, obra. ele tem tanta possibilidade. Tipo Sim. assim, por exemplo, vocês não acompanham o Instagram da empresa de vocês, né? Acompanham, Não, a gente não fala da nossa empresa. A nossa empresa é o Bruno, a É gente o Bruno, não fala a o gente nome. não- Ah, o do- Bruno? É. Bruno, A gente não fala não pode a gente- falar. da nossa empresa, É. não. Só Porque. Não, é porque. Só pra gerar curiosidade É mesmo. só pra gerar curiosidade, Quem porque quiser vai lá e os escuta. mais importantes é quem a gente convida. A gente que não pode ver. Brincadeira, eu tô zoando. Eu aqui, Quase eu que ele aqui, acabou de Eu falar, aqui cara. falando assim, pô, não pode falar. Tá achando que é uma coisa séria? Não, tô de sacanagem, não, pô. não, Mas até perdi o que eu ia falar. Você não acompanha o Você não acompanha as Instagram redes e tal. sociais Não, do- com da as nossa redes empresa. sociais, mas tipo assim, nas empresas que já tá pronta, formada, você só posta coisa boa. Você não posta claro. quando tá num negócio, tá, num problema, cara. E Rapaz, a gente já passa postou o tempo inteiro. Não, Os a gente, perrengues. Não. É. Não, não, perrengue você pega, assim. Você mas- pega recorte. Isso. Você É pega só um recorte. pedacinho. Você não fala o prédio que é tal. Não, O não, arquiteto, ele pode fazer isso. Ah, sim, entendi. Sim. O arquiteto, ele tem essa livre... Eu não posso falar, tô aqui num É, negócio, não, lá, é. Esplacamento de fachada. A gente não fudeu. pode fazer isso, É, a gente não faz dá só- nome. Não, então, assim, então não dá não. Então o arquiteto, ele tem esse livre-arbítrio, ele tem mais possibilidade de propaganda. Agora o perito e o profissional da engenharia, qualquer que seja, ele trabalha como no relacionamento. Uhum. Desde da faculdade até negócio. Então, se ele vai fechando um pacotinho, eu falo que é um pacotinho, é a sua formação, seus conhecimentos básicos em software, suas habilidades pessoais que você vai desenvolvendo, oratória, conversa, marketing, vendas, tudo, porque o engenheiro tem que vender. Uhum. Independente de se você vai ser empreendedor ou não, você vende o tempo todo. Quando você mandou o seu currículo para eles, você estava se vendendo. Exato. Quando você está apresentando um trabalho, tentando uma proposta, você está se vendendo. Quando você vai para uma empresa tentando mudar de cargo, você está se vendendo. Você se vende o tempo todo. Quando você posta uma foto bonita no Instagram, para a vida pessoal, você está se vendendo. É.
Entendeu? Então, a venda ali, você... Quando você posta a foto lá no sítio de seu que você nunca convidou a gente, Não, olha. você tá se Ih, meu vendendo. Deus, ó, lavagem tá de roupa suja. encantando eles. Farpas. Fica a dica. Reza a lenda que eles te contrataram só Só porque você falou que tinha um sítio que a gente ia fazer a festa da empresa no final do ano, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Comentei por alto e levaram pro coração. Mas é engraçado isso, né? Essa questão de técnica de vendas não é só pro cara que é vendedor de loja ou de material, ou de técnica de vendas, é pra Esse vida. paradigma mudou, cara. É todo mundo. É pra vida. Graças a Até Deus mudou. na vida, A gente, né, social. Você conseguiu uma namorada, né? Coitado, não conseguiu uma namorada. Não, mas, por exemplo, o Luiz, que ainda, né, até onde a gente sabe, não namora. O que Toma, foi? Farpou o cara do nada. não, Você não. conseguiu uma namorada. Gente, eu ia falar que consegui Será uma que namorada. essa cadeira aqui que é Tá de lado. Tem vai que- lá. Não, eu ia falar, não falei, né, você que interpretou errado. Eu falei que conseguiu uma namorada no sentido de assim, ele namora, o Luiz, eu acho que ainda não namora, né? Não, Aí né? tá Correria, na- não. Isso daí é. Tá na Mas fase ainda da na pegação Esse aí tá ainda. na correria. Tá na Ele fase é, da sou de pegação todos. ainda. Sou de Mas até quando todos. você vai arrumar um relacionamento, você meio que tá se vendendo ali, né? Ah, Pessoalmente sim. falando, era onde eu queria chegar antes de Ah. você. Mas o corte ficou maravilhoso. Gente, eu não Vamos mandar falei no grupo nesse da família. sentido. Minha namorada lá, me manda o link, manda o link. Ainda bem, não. Não vai vou ser ao mandar vivo por- não, a gente vai cortar muita coisa. Não vai cortar. Não vai cortar, não. Vai sair na íntegra. Nossa, Mas essa questão de venda aí são as outras habilidades, né? A gente vai falando do compor, né? Você tem um Os pacotinhos que você relacionamento, falou, você é. tem as experiências, você tem o conhecimento básico. Aí entra agora no topozinho, né? Que são as habilidades pessoais. Porque muitas vezes você... Claro, meu amigo, se você faz curso, se você faz estágio, você dá a cara, se você faz relacionamento, as habilidades pessoais vêm quase que junto. Já desenvolve. Você né? desenvolve, né? Eu falo muito assim, Felipe, onde tem um curso bom de oratório? A pessoa na faculdade vem me perguntar. Eu falo, meu amigo, todo semestre tem uma matéria para apresentar seminário, para apresentar as coisas. Mas aqui que eu não consigo. Ou taca aquele papelzão aqui na... Mas é assim, é celular. treino. Aí que é treino. Celular né? hoje, né? Rapaz, eu vi eu- os caras apresentando o celular. Eu falo assim, eu falo muito isso, cara. E outra a gente vai chegar agora que até um spoiler assim, né? Eu tô desde dezembro estudando para dar uma palestra nova, que é dos impactos da inteligência artificial na engenharia. Tô lendo, estudando, aplicando. A gente também tá. Porque, meu Chat amigo, GPT, inteligência. Dominou. tem uns 10, 20 sites aí que eu tô mexendo, tô vendo o que muda, fazendo a mesma pergunta, mesmo Aham. cálculo em programa, em sistema diferente, porque você tem o Você já Chat viu, Sonic, você tem já o viu Jap- o Cactus? Cactus não, qual que é? O Cactus, ele até interpreta vídeo, cara. Não, o Cactus é o que gera o cara É. falando. Bicho, Não, surreal. os da imagem, os de apresentação inteira. Então, tipo assim, então, Até agora você tá mais otimista ou pessimista? Até agora onde você viu? não, eu venho trazendo a mesma história, a mesma visão que eu tenho de vida. Até o momento, sabe qual que é? O profissional medíocre vai sair do mercado. Mas é o mesmo profissional que sempre saiu, entendeu? Você sempre saiu. De qualquer área. Só que eu falo muito, uma empresa hoje que a gente tá com dificuldade de contratar, talvez a gente não vai contratar. Porque a gente vai substituir por alguém que sabe dominar aquela ferramenta Sim. pra fazer. Meu amigo, vou te falar o que hoje eu fiz só de teste, assim. Eu tava na vistoria, ontem no caso, né? Tava na vistoria e gravei um áudio de que eu ia fazer um relato por e-mail, né? A gente faz... Tem as auditorias que a gente entrega trimestral, mas toda vistoria gera um relato ali dos pontos principais, pra não ficar demorando, né? Aí tinha uma questão de uma árvore lá que o projeto... O arquiteto colocou uma árvore para que considerou que a árvore só tinha 60 centímetros. A árvore tem 1,20 m. Nossa. A árvore tá com afloramento da raiz, entra para dentro do terreno, vai Meu ter que pedir Deus. na prefeitura. A obra é para entregar em janeiro do ano que vem. Então é uma coisa assim, vai Já dar uma começou. confusão toda e tal. Aí eu fui escrever relato porque eu falei assim, cara, mandar pra consultora, porque ela já pega esse e-mail aqui, já vai direto na prefeitura protocolar os motivos que tem que arrancar, né? Aí eu gravei o áudio, converti o áudio para texto, joguei lá, saiu o relato, fiz algumas adequações simples. Meu amigo, quem souber usar, só que a inteligência artificial, ela não vem para substituir, igual o AutoCAD não vem para substituir. Vai ser uma otimização de tempo, de Só que, estratégia. meu amigo, quem não sabe nem usar aquela ferramenta, porque hoje, tipo assim, você tá curioso, eu tô curioso estudando. Eu ainda não tenho, eu não falo a verdade, eu não vejo, eu tava conversando com um amigo meu que é programador, ele fala, Felipe, nem quem tá criando, ele é programador, já passou pela Globo.com, Samsung e tal, ele é
Ele já tem uns 15, 20 anos já. Ele falou, Felipe, nem quem criou essas ferramentas não sabe até onde vai, porque ela se aprende sozinha. Uhum. Então, assim, então vai ter uns impactos na engenharia muito grande. E ninguém tá discutindo isso ainda não. São Paulo teve um evento. Uhum. Pré Foi São naquele Paulo. Smart Connect, não, né? Não lembro qual que é que já falou um pouco disso. Mas é uma tendência, tipo assim, que a gente vai ter que discutir. E é um grande tempo pra vocês fazer aqui. Legal. Tentar conseguir alguém que fale, porque até o momento não tô vendo especialista. Teve uma menina que foi até no Flow, a Marta Gabriel, Sim, que fala, ela é bem. Só que eles falam que o termo é futurista, né? É. Especialista e tal. Uhum. Mas tecnicamente falando, ela Não Ela conseguiu. especula. não, mas ela é muito boa. Ela fez alguns insights. Isso vai poder ser... É a mesma coisa do metaverso. Sim, É. sim. Isso vai poder ser utilizado em tal e tal. Então é muito... Por Não é exemplo, uma opinião vulgar, é uma opinião É. com Ela tem embasamento, Sim, livros. sim, embasamentos. eu lembro do caso recente do menino que... Menino não, né? A pessoa foi passou um trabalho para ele de escola, onde ele tinha que estudar alguma coisa de história. Ele mandou o chat, deu para a inteligência artificial fazer a pesquisa, e ele fez um algoritmo para imprimir a letra dele, a impressora 3D fazer a letra dele. Porra, eu já contratava esse moleque, cara. Porra, Caraca. só o trabalho dele fazer Aham. programa. Porra, Aí agora vem e o negócio fez a tem letra dele. escola aqui em Vitória, isso eu conversei, eu tava conversando ontem com uma jornalista lá do CRETA. Ela falou que minha filha, na escola da minha filha, os professores estão fazendo reuniões semanais para ver como que vai aplicar isso, como que vai avaliar, como que vai corrigir. Já tem programas ali que eles avaliam se aquela linguagem, se aquele texto foi escrito por inteligência artificial ou não. Tem. Isso é uma coisa assim que já estão fazendo para tentar. Tem locais que estão colocando que o texto tem que ser à mão. Então, aí o moleque já burlou essa, porque ele botou na impressora 3D Na escola da minha pra sobrinha tem que ser fazer na mão. escrito Mas esse ano sempre foi. Não, esse ano. esse ano. Por conta dessa questão de... assim, já tinha acesso a Google, né? Então já tem aqueles textos de blog, de Wikipedia, de sei lá o Agora quê. já colocaram à mão. Agora já estão falando que tem que ser na mão pra pelo menos a pessoa copiar. Copiar na... É porque antes tinha, acho que era o Pegasus, que ele identificava se você copiou da internet. É, eu lembro, Skype, eu lembro na Pegasus, faculdade que eu tinha Só uns que professores meio agora- psico que agora ficou. pegava e digitava no A Google pra ver inteligência se tinha artificial, ela copiado. cria o texto. Mas né? aí É. tem um site de outra inteligência artificial Que vê se o texto que foi verifica criado. o texto, que verifica se é. Então, tipo assim. Mas você tem Beleza. como ensinar ela a fazer referência técnica. Aí já deixa de ser... Se você conseguir ensinar ela a entender a norma de escrita NBR, ela vai Ó, a fazer. gente ela dando, já- Não, dando faz spo- a logo, gente é. dando uns Mas spoilers ela meio já errados aqui do... Não, é isso que eu tô falando, é porque você pega cru. Então você vai alimentando ela e ela que vai E você vai aprendendo. colocando, tipo assim, não. Até o seu jeito de escrever. Coloca jurisprudência tal, tira isso, tira o primeiro parágrafo, altera isso, coloca uma linguagem mais leve. O que eu vejo é que vai mais ou menos acontecer, isso é futurologia também, o que aconteceu naquele filme Ela, Her, que tinha o cara que todo mundo fazia o serviço, mas conversava com uma inteligência artificial que Sim. escrevia. Eu fazia. acho que é isso que mais ou menos vai acontecer. E o que vai acontecer, trazendo um pouco para engenharia, para técnica, para vida, isso eu vejo muito claro, né? Cada vez o pessoal tá, tipo assim, tem gente que se revolta assim, tô pagando, chamei um pedreiro R$500 para o diário, exemplo. Cada vez mais quem fazer trabalhos manuais vão ser mais valorizados. Sim, É. claro. É. Então, Sim. Verdade. então tem duas tendências. Valorizar isso ou a gente começar a ser meio que igual aos Estados Unidos, que todo mundo na sua casa tem um monte de ferramenta Na porque, garagem, né? porque se torna muito caro chamar alguém de fora, É. entendeu? Tipo assim. Por isso, Madureira Facas. Se você quiser fazer uma faca artesanal, contrate Madureira Facas, patrocinador do Engenharia de Quita. Porra, colei. Ai, meu Pô, Deus. legal. Vamos fazer o corte disso aí. Não, é muito legal. Mas então, Felipe, você fez esse programa, né? Sou Engenharia Agora. Daí saiu 2 livros, né? Você tem 2 livros publicados. Um que é Eu Sou Engenharia Agora, o outro é... Deixe as pessoas tóxicas de lado e conquiste seu sucesso profissional. Caralho. Sensacional isso. Quer saber Caramba. como que surgiu esse livro? Como? Esse livro ele é mais ouvido, ele é audiobook, ele é mais... É? engraçado. Porque na época eu coloquei na Amazon os 2 e botei no YouBook, que é uma plataforma de audiolivro. Ah, tá. Aham. Show. Aí no YouBook,
o mais ouvido não é o Sou Engenheiro. Na Amazon, o mais vendido é o Sou Engenheiro. Agora, o U-Book do Deixa as Pessoas Tóxicas de Lado, ele é o mais ouvido. É uma plataforma que une locutores com pessoas que escrevem livros, cara. que legal. A pessoa fala. Aí um o louco- royalty é dividido, cara. O royalty é dividido. Você recebe ele todo mês, que é pouca coisa, mas tipo, se você recebe... Fica aquele audiobook natural, né? Cara, Vou utilizar minha voz de real, locutor. tipo assim. Não, se depois vocês ouvem, entra no e-book, você ouve Não sabia. o trechinho lá do... Só um minuto. Mais uma nota mental. Ouvi o U-Book. Mas aí você ouve um trechinho. Então, o que acontece? Tava na pandemia. O livro Sou Engenheiro Agora, a pandemia foi em 2019, 20. O livro Sou Engenheiro Agora tinha sido começado a ser escrito tem 2 anos antes da pandemia. Era pandemia em casa. Eu juro pra você, eu acordei numa madrugada assim. Falei, cara, vou escrever esse livro. Aí comecei a escrever com tudo. Ele é um guia. O Sou Engenheiro Agora, eu falo que ele é o primeiro livro que o engenheiro recém-formado tem que vir. Ele conta um pouco a minha história. A minha trajetória, o que eu fui fazendo, meus insights durante o meu início. E depois vem sendo um guia, bem que beabá mesmo. Tem lá, pô, o que eu vou colocar no currículo que é atemporal. Que vem lá, pô, você vai botar seu nome, você coloca o objetivo. O que é o objetivo? É a vaga que você concorre. Pô, qual dado pessoal que você vai colocar? Pessoal, é só a cidade que você mora ou o bairro no máximo. O telefone que você usa, não colocar da tia, da vizinha e tal. Erros bestas, tipo assim, vou botar um e-mail, aí a pessoa tem aquele e-mail lá. Nossa. Tigrão. 2019. Aí ele não 2019. quer usar esse e-mail, aí ele cria um Luiz Engenheiro 22. Ouve só. Tá. Não, aí ele cria, mas ele nunca entra nesse e-mail. Né? Aí ele bota o e-mail que ele nunca entra, porque ele usa o Tigrão. Tigrão 2000. Do Tigrão 2000. Então é exatamente isso. Então aí vem ensinando ali da apresentação, falando as coisas, respondendo várias perguntas básicas que eu ouvi durante as palestras todas, que eu mais ouvo perguntas. As perguntas do recém-formado, elas são meio que copia e cola. Se eles procurarem, tal, eles vão ver que eles têm as mesmas dúvidas, Sim. né? E depois a gente, no livro, né, na segunda edição que saiu agora, que foi a gente conseguiu pelo patrocínio do CREA e da Multa, a gente botou 10 profissionais, 10 engenheiros para dar dicas da área deles. Entendeu? Que legal. Engenheiro civil, engenheiro químico, agrônomo, geólogo, para ele falar dele, para todo mundo chegar no final, ver assim, pô, alguém falando algumas dicas e tal. Teve gente que fez tópico, fez texto corrido, e o livro ficou bem bacana, a segunda edição. Eu tô indo buscar amanhã chegar as caixas, eu vou até dar um de presente para vocês. Pô, obrigado, Opa! obrigado. Aí, ó. Vai ser distribuído gratuitamente, foi uma legal. ideia, porque eu coloquei no Amazon, a Amazon gera o royalties, a primeira edição e tal. Mas eu falei, poxa, cara, se eu conseguir isso publicar... Porque eu sentia falta dos eventos, até os eventos que eu realizo, que eu não falo, né? Do cara sair com alguma coisa, Sim. sabe? Que ele pode ler, que ele pode levar pra casa. Porque eles pedem a apresentação, que tem as coisas, mas apresentação a pessoa não fala. Fica naquela pastinha. Então aí Ninguém na hora vê. que veio os livros, né? E o Sou Engenheiro Agora é um livro, tipo assim, é meu xodó, assim, nas coisas. Eu acho que ele vai carecer uma revisão mais daqui uns tempos, quando mudar toda essa perspectiva e tal. Mas ele é um livro mostrando na época da pandemia, ou seja, assim, naquele momento da pandemia, quando eu parei para escrever e terminar ele. Aí, meu amigo, vai para redator ortográfico, redator editorial, redator não sei o quê. E vai colocando, vai passando e a gente, graças a Deus, tá saindo. E o outro é um momento que eu acho que eu posso fazer um pouco mais aqui, que é o Deixa as Pessoas Tóxicas de Lado. Eu peguei vários momentos da vida da gente que a gente tem quem julgue a gente. Quem fala só mal, quem só coloca uma palavra de descrédito, quem te não incentiva, né? Pior, ele não é que nem incentiva, né? Ele desincentiva, né? Assim dizendo. Ele tira a sua vontade, vai chegar pra polícia, pô, fazer engenharia, ninguém tá fazendo engenharia, todo mundo tá virando Uber. Você tá doido? Você tá doido? Pra quem tá fazendo isso? Você tá trabalhando com o quê? Você não vai ganhar dinheiro. Faz stand-up. Faz dancinha no TikTok. Vem pro foguetinho. Faz dancinha no TikTok, é só aqui, ó. Faz dancinha no TikTok também. Na hora que você começa a fazer arquitetura, você começa a pegar os projetos mais simples. Pô, se isso aí não vai te dar dinheiro, você tá fazendo qualquer coisa. Ou começa até a criticar, fala, não, fulano de tal é isso. Eu acho o pior das pessoas na hora que começa a comparar. Porra, isso é foda, velho. Comparar, não, a outra empresa é isso, fulano de tal é isso. Cara, não é. Tem gente que começou no negócio com 40, 50, 60, 70 anos, mudou de carreira com 60 anos e assim vai, cara. Eu tô com uma grife, eu vou lançar.
Não, eu tô falando, você não tô zoando, eu tô falando, eu já registrei já. Já errou? Já. Pô, legal, cara. Ofensa gratuita. Ai, meu Deus. É sério, eu não É, tô pior zoando, que é eu tô falando verdade. sério, eu não tô de sacanagem. Pior que É um eu acho que negócio ele tá que- falando sério mesmo. Eu tô Não, falando é sério, eu não tô verdade. zoando, ela sabe. Eu vou lançar. Infelizmente. Eu só não tenho tempo ainda, É. mas eu quero. Por ser Já um criou negócio que eu várias gosto frases. que é cômico, entendeu? Eu gosto Dessa veia cômica. Então, eu não posso botar, chegar um num tempo, laudo, talvez- num laudo pericial e falar uma batatinha pro público. Não vai dar. Mas assim, eu tô me preparando, já registrei e vou lançar. Mas isso, então, as pessoas... eu acho muito maneiro. Qualquer ideia que chegar contando pra mim, eu vou falar assim, cara, vai. É isso aí. Vai, faz. Pô, tem mercado, é legal. Tem, pô, cara, camiseta assim, tem tanto... Já fiz tal. uns testes. Aí as pessoas... Aí tem gente que chega assim, cara, isso não dá dinheiro, você vai perder tempo, você é engenheiro, pra que você quer mexer com isso? Então, essas pessoas tóxicas na nossa vida, a gente vai ter desde a sua... Vamos colocar aqui 3 meios sociais que é o que você mais convive, né? Sua família, seus amigos, seus colegas de faculdade e o pessoal, colega de trabalho. Você tem 4 pessoas aqui que geralmente vem. Aí vem uma frase que é bem bacana que eu falo, né? E já é uma frase comum até. As pessoas querem te ver você bem, mas não melhores que ela. É verdade. Eu falo muito, faz um teste, meu amigo. Faz você que tá novo, chega perto de alguém que você acha que gosta de você, amigo, colega, e começa a reclamar da vida. Caralho, meu estágio tá uma bosta. Eu não consigo. Você que nada. sabe de fazer isso. Brincadeira. Meu estágio tá ruim. Ali é só reclama. Eu não ganho. Ali é só reclama. Caralho, ele farpou de graça aí também. Vou Vou falar não, hein? reclama. Eu tô ganhando uma bolsa ruim. Eu tô isso, tá? Aí o cara, pô, cara, não fica assim, você vai arrumar outro estágio, tal. Aí vê a reação dele, ele vai querer tudo dar pena nas costas. Agora chega e começa a falar que você tá aprendendo. Caralho, tô aprendendo, meu estágio é maneiro pra caramba, tô ganhando dinheiro lá. Ele tá me dando um prêmio toda vez que a gente faz um laudo diferente, tal. Legal. Você vê que o brilho do olho das pessoas muda. É aí que você vê quem gosta realmente. Você vai de identificar ali. Você vai identificando, entendeu? Porque existe muita amizade e coleguismo por comodidade. Então, e as pessoas têm isso dessa competição, né, cara? Essa competição. Então, e você vai entendendo, existe aquele tal do passivo-agressivo, que faz uma piadinha sempre pra te... É seu amigo, uma piadinha pra te cutucar, pra te jogar pra baixo, entendeu? Pô, até isso, aquilo, então... E vai com tudo, cara. Vai desde o seu corpo, da sua aparência, do seu emprego, vai com tudo. Então, a vida das pessoas faz isso. E você tem que entender que se você não colocar a sua meta, onde você quer chegar... Claro, pessoal, todo mundo aqui, a gente tá novo, realmente a gente tá novo ainda. Então, a gente tem metas que vai mudando. Sim. Você vai acontecendo as coisas, você não é a mesma pessoa de 6 meses atrás, entendeu? Coisas acontecem. Mas você tem uma meta onde você quer chegar, você tem um objetivo, né? E eu falo uma coisa assim que eu falo por mim, isso é vida pessoal. Não coloque só objetivo e meta financeira na sua vida. Meu amigo, meta financeira chega. Na hora que ela chega, vem um vazio na pessoa. Que é difícil sair, cara. Eu falo por mim, eu já passei por muitos perrengues aí, não tenho nem receio de falar isso. Que você coloca as metas financeiras como objetivo, e aí, conquistei, e aí, depois? E agora? Entendeu? Então, as pessoas têm que entender um pouco isso. Então, a gente vai trabalhando um pouco essa toxicidade, né? E foi no meio da pandemia, onde você mais se afastou das pessoas, mais coisas. E foi 2 livros, assim, legais. Eu nunca imaginei que Tanto é que eu tenho... As pessoas, muita gente não sabe, não é um tipo de coisa que eu fico falando. Claro que eu falo bem, assim, as coisas, tudo. Mas eu não fico como se fosse eu sou o escritor. Porque escritor, aquilo são minha vivência. A gente tem vontade de fazer outros livros, né? Uma coisa que a gente, depois que faz o primeiro, você quer fazer igual. Se você tem conteúdo para livro, você tem conteúdo para livro. A questão toda é que a gente acha que livro tem que ser só um cara doutor, tem gente que paga, tem muita gente que paga o tal do Ghostwriter, que Vai escreve pra escrever, você. então. Agora você Minhas vai pagar memórias. o chat GPD pra escrever Agora livro tem o pra chat você. GPT. Você Eu já não viu, não? tentei. Ele não escreve muita coisa. Mas aí você vai de capítulo em capítulo. Mas aí você tem um plus também que você pode pagar. Eita! Opa! Da onde saiu o livro dele? Não, na minha época não tinha, graças. Na minha época não tinha. Agora, meu amigo, vai Tem 2 linguagem livros por semana, ali que Felipe. o chat não foi. Mas tem Machado de Assis. Mas são mais de 200 livros já vendidos na Amazon que o coautor é o chat GPT.
Cara, Tá de sério? Sério? Pesquisa na internet, grava aí pra você pesquisar. 200 livros. Vai, outra nota mental, vai, Léo. Os best-sellers do chat GPT. Gente, Felipe, muito obrigada. Acho que foi Cara, bem legal. Eu queria falar mais, a gente tem que fazer um ponto 2. A gente Ponto tem que. dois. Não, a gente vai ter que chamar você de novo. Ah, eu fico A aí, gente pô. sempre. Todo mundo tem que chamar de novo, porque é tanto É massa, assunto eu e achei- vai indo por outros caminhos e vai surgindo mais assuntos pra falar. Mas, assim, muito legal esse programa. Não tinha isso na época que eu me formei, mas com certeza hoje ajuda muita gente. Com certeza. Acho que agora com certeza os meninos vão seguir vocês na rede É, social, pode seguir, pode mandar LinkedIn. mensagem. Aí, ó, já vão procurar o livro. Se ele te procurar, tá demitido. Brincadeira. Eu tô com uma vaga lá. Não vem, não. Tá difícil. Arrumar problema. Meninos, e agora, hein? E agora, Luiz? Daqui a pouco você é engenheiro, e agora? E agora que eu tô com medo. Não, que Não, isso. agora que eu Não, tenho que fazer brincadeira. algumas ligações, né? Você dessa aula. precisa fazer umas retratações aí Claro. de retificação de proposta. Não, e é massa, cara. Sério mesmo. Tipo, eu saí. Hoje foi muito motivador. De verdade. A gente vem assim, aquela experiência, vamos no podcast, vamos ver o que ele tem pra falar. Eu não conhecia antes, quando eles falaram de você, eu procurei um pouco no Instagram, dei uma olhada, mas tipo assim, é aquela surpresa boa. Tipo, realmente saí motivado. Isso E aí. é legal, interessante, eu queria botar um ponto antes, que você falou que atingiu metas, às vezes, econômicas e depois queria um algo a mais. E eu acho que, tipo, o fato de você escrever um livro é um pouco dessa expressão, né? Tipo, É. eu quero transcender agora, tipo, eu quero Não, é. mudar. Isso é legal. Eu tô E o fato gravando de, música. até o seu programa ensina de ajudar outras pessoas que passaram pelo que você passou. Então, isso daí é realmente porque a gente é analítico, né? E perícia trabalha muito com papel e problema. Então acaba sendo. Então, você tem um norte, assim, de você se sentir mais útil. Uhum. Você que falou que ajuda muita gente, a Lili também acaba ajudando muita gente também. Você, quando ajuda as pessoas, você parece que você tá fazendo mais bem pra você do que pra ela. Então, na hora que alguém vem te agradecer, te dar uma coisa, claro, cara, você não espera, porque é muito doido, porque acontece um agradecimento depois de muito tempo Sim. que a pessoa lembra. Então, as pessoas é isso. E a palestra e todo o projeto, depois de um tempo, ele se tornou assim, eu não vou pra dar uma palestra, não vou pra dar um impacto na pessoa. Eu não tô ali pra falar o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir, ela quer confirmar as crenças que ela que tá ruim. E eu falo, não, tá ruim, a culpa é sua. Mas tem jeito, vamos resolver? Aí eu começo a falar os principais erros e caminho a seguir pra você resolver o problema. Mas achar que o problema é do mundo e não tá em você, meu amigo, isso aí não existe, não. Assim, você me mandou o livro, né? O PDF do livro. Ah, é porque Eu comecei. eu sei. tava Já tá com o conversando livro já na mão. Porque vai ser distribuído Vai para o dando PDF. Aí eu comecei a ler, eu falei, caramba, e vários tópicos ali, eu falei, nossa, até agora eu que tô começando, você já vê que é uma realidade. Às vezes você colocou um exemplo, meta salarial, expectativa de você como engenheiro, essa parte da experiência, não ter uma experiência agora. Cara, eu comecei a ler, eu falei assim, pô, livro da hora, eu continuei lendo, né, eu vou tentar terminar, achei muito legal. Parabéns pelo Esse livro, menino né? de livro pra caralho. Pô, bicho. Ele Ele come isso. Ele tem Ele é traço. Pessoal, muito obrigado. Chegou lá e aí. falou que tava dando Tchaikovsky. não, mas Ó, meu- Mas é isso, só os neófitos hoje vão ter um episódio Top, né? top, hein? Recheado, hein? Muita Antes, dica suas legal. redes sociais, esquecemos suas É redes verdade, sociais. vai estar na descrição Vai também. na descrição, mas é felipemachado.eng, né? Bem de engenheiro, né? Engenheiro, todo mundo. Era Felipe Perito, mas eu falei, cara, há muito tempo foi isso, né? Que eu me apresentava mais, aí eu migrei porque eu falei assim, cara, a gente não consegue se definir só como perito. Achei que você tinha botado Felipe Tigrão. Já foi, Felipe. 2000. Pessoal, mas muito obrigada e segue as redes sociais, a gente vai estar aí. E próximo evento aí eu mando pra vocês também divulgar nas redes de vocês. Sim. O livro aqui vou estar colocando na próxima. Quem Show. sabe você deixa aqui pra Vamos fazer deixar, uma vamos deixar. propaganda aí da próxima Com e a gente certeza. vai conversando. Show. Obrigado. Valeu, É isso, Valeu, show. galera. Obrigado, Neófitos e pessoal. neófitos, espero que vocês tenham gostado. Se liga aí, curta, compartilha, chama mamãe, papai, vovó, titi, blá, 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 e até o próximo. Valeu! Valeu.